Olá pessoal, vamos aqui, seja muito bem-vindo ao SOS Curso. Nós estamos falando aqui, professor Tudão, em parceria com o SOS Curso, a respeito de um importante imposto federal, importantíssimo em todo o território nacional, que a gente vai considerar aqui como o ITR, ou IPTR, como também aparece aí no site da Receita Federal do Brasil, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ou Imposto Territorial Rural. Imposto esse de competência federal, nós temos várias situações interessantes a respeito desse imposto. Hoje nós vamos fazer um curso completo aqui com você, eu espero que você goste dessa aula e vamos fazer da melhor forma possível para que você tenha boas informações aí para aquilo que você vai fazer, ou conhecer o nosso imposto, ou a princípio você trabalhar com o imposto em situações especiais. Então é muito interessante que a princípio você conheça bastante a respeito do nosso ITR. E para quem vai fazer o concurso da Receita Federal do Brasil, no final a gente vai fazer várias questões da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Então vamos lá? Então o nosso ITR é um Imposto Territorial Rural e, como o nome já diz, ele está preocupado com, a princípio, a base de cálculo que é a terra, a propriedade da terra. A sua competência está prevista lá na Constituição Federal. Compete à União instituir impostos sobre a propriedade territorial rural. O artigo é o 153, inciso número 6. A lei que institui o imposto é a lei que você vai estudar comigo também. A Lei 9393, de 19 de dezembro de 1996. Então, o imposto territorial ou imposto sobre a propriedade territorial rural é um tributo de competência da União Federal, previsto no artigo 153, inciso 6 da Constituição, instituído pela Lei Federal 9393/96. Esse tributo possui uma característica muito peculiar quanto ao ente tributante, pois existe a possibilidade de ser fiscalizado e cobrado pelos municípios, desde que haja lei e convênio nesse sentido, o que tem se mostrado cada vez mais comum. Então, na verdade, a lei é a própria Constituição Federal e o convênio administrativo tem que ser assinado entre o município e a União, como a gente vai ver mais na frente. Então, nós temos lei federal, a Constituição Federal delega para uma lei federal regular o assunto, a lei federal existe e ela fala convênios administrativos entre União e o município que deseja fiscalizar e ficar com 100% da arrecadação do ITR, basta esse convênio, então, já que a lei existe, para que possa atender a essa situação. Bom, o ITR, então, vai ser estudado conosco e justamente dentro dos impostos sobre propriedade que nós temos no Brasil, nós temos o IPTU dos municípios, que é para a área urbana, e o ITR da União, que é para áreas rurais. A propriedade, no caso do município, é predial e territorial urbana. Então, na verdade, é tanto o prédio que é construído pelo homem, quanto a terra. Já a propriedade tributada pela União, quanto à terra, é somente a terra, porque o imposto é sobre o território, né? A propriedade territorial e não predial. É diferente, uma pequena diferença, mas que faz toda a diferença. Quando a gente vai tributar o ITR, só nos vale aquilo que é a terra nua, a terra despida de qualquer tipo de propriedade construída sobre ela. Ah, eu tenho um parque aquático enorme aqui numa área rural aqui do meu município. Pois é, então a tributação do ITR não é sobre todo aquele material que está em cima da terra, mas somente a terra é que vai ser tributada pelo nosso ITR. É claro que a utilização como parque aquático pode até descaracterizar a situação de ser aquela terra considerada como rural. Vai depender também da lei municipal, da lei de cada município a respeito da situação do IPTU. Mas eu coloco essa situação aqui para você poder entender que existe uma diferença entre esses dois impostos sobre a propriedade. A gente vai agora lá na Constituição Federal para pegar as primeiras informações importantes a respeito do nosso ITR. Então, entre elas estão o imposto previsto no inciso 6º, lá no artigo 153, parágrafo 4º. 1. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Veja, o nosso imposto será progressivo e terá alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. O que é isso, professor? Então, a progressividade de alíquotas é permitida ao imposto real. O imposto ITR é um imposto pessoal, que leva em conta a característica da pessoa, ou imposto real, de acordo com a classificação de tributos no Brasil? Ele é imposto real, porque ele é sobre a propriedade.
Mas uma vez que ele é sobre a propriedade, ele aceita a progressividade, né? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito e em 2017 ele mudou seu posicionamento. Não é qualquer, antigamente não era qualquer tributo que a princípio aceitava a progressividade, mas hoje, sempre que possível, não somente os impostos pessoais, mas também os impostos reais vão seguir a capacidade econômica do contribuinte, inclusive gerando a progressividade. Só que a nossa progressividade do ITR já era permitida pelo texto constitucional, já era permitida. E essa progressividade é uma progressividade extrafiscal, ou seja, a característica da progressividade do ITR é uma característica extrafiscal. Por quê? Porque o tributo tem três funções, segundo a classificação de tributos no Brasil. O tributo tem a função fiscal, tem a função extrafiscal e tem a função parafiscal. Na função fiscal do tributo, nós dizemos que o tributo está ali para ser arrecadado, ou seja, só para aumentar a arrecadação daquela determinado ente tributante. Na função extrafiscal, nós temos a função de intervir, é uma intervenção, você quer intervir em alguma situação. E na função parafiscal, você vai arrecadar para fazer alguma situação, para poder prover algum recurso para alguma atividade paralela ao Estado, mas que é de interesse do Estado. Então, por isso, parafiscal. Então, a função do ITR ser cobrado mais caro por áreas improdutivas no país é uma função totalmente essa fiscal, interventiva. Tipo, eu estou empurrando aquele determinado contribuinte ou a vender a terra ou a melhorar a produtividade daquela terra. Porque se ele continuar sendo improdutivo e tiver um latifúndio aqui no Brasil, ele vai pagar uma alíquota que chega a incríveis 20% do valor da terra. 20% é muita coisa, professor? Pois é, então é um tributo que tem essa característica da extrafiscalidade. Então, sua alíquota será progressiva e fixada de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, a primeira característica importantíssima do nosso ITR é justamente ele ter esse caráter forte extrafiscal. Intervir mesmo. Então, o que é a propriedade improdutiva? Você vai lá no artigo 184, 185, 186 da Constituição Federal, que vai tratar a respeito da propriedade rural, e aí você vai ver o que é essa atividade improdutiva de acordo com o texto constitucional. Então, essa é a primeira importante característica do nosso ITR. Segunda importante característica, o ITR não incidirá sobre pequenas glebas rurais que serão definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Veja que toda vez que a Constituição Federal fala não incide, significa que estamos diante de uma imunidade, porque é uma não incidência prevista no próprio texto constitucional. Veja que essa não incidência, a princípio, ela vai ficar dependendo de uma determinada informação, que é a definição do que é pequena gleba rural, que uma lei federal vai estabelecer. A lei federal é a lei que você vai estudar comigo, a lei 9393/96. Então você tem uma não incidência, que na realidade é uma imunidade, sobre pequena gleba rural, que vai ser definida através de lei federal. E aí vem a condição para que essa imunidade aconteça. A primeira condição é quando a pessoa que vai explorar aquela terra rural, o proprietário não possua outro imóvel. Veja que a Constituição não fala se esse outro imóvel é urbano ou rural. Então pode ser um ou outro. Tudo bem? Bom, e terceira e importante condição, aliás, essas três aqui são muito importantes, todo aluno tem que conhecer esses três incisos do parágrafo 4º do artigo 153. O ITR será fiscalizado e cobrado pelo município. Como assim, Tudão? Se o ITR é federal, como é que o município vai cobrar e vai fiscalizar? Que assim optarem, então é facultativo. O município poderá optar por fiscalizar e cobrar. Na forma da lei. A lei é a lei federal que estabelece que basta um convênio administrativo entre o município e a União. Veja, então é na forma da lei federal. A lei federal existe e ela fala, é por convênio. Desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então ele ainda fala sobre isso. Então veja, alguns estados perguntam-se, alguns avaliadores, algumas pessoas podem perguntar, poxa, então estamos aqui tendo uma delegação de competência tributária, né? É a União entregando a competência para tributar, fiscalizar, cobrar para o município, mediante convênio administrativo. Então, é possível a delegação de competência tributária? E você vai falar, não. Competência tributária, artigo 7º do Código Tributário Nacional, ela é indelegável, não está havendo uma transmissão de competência tributária. O que nós temos aqui
é uma transmissão da capacidade tributária ativa, ou seja, de algumas funções administrativas que um ente político, que é o caso da União, pode passar para outro ente político, que é o caso do município. Então, a União está delegando capacidade tributária de fiscalizar, a União está delegando capacidade tributária de cobrar, a União, inclusive, está entregando a sua outra parcela dos 50% do ITR. Porque se o município não fizer acordo, não fizer convênio administrativo com a União, ele já fica com metade do ITR da terra que tenha inscrição no seu município. Agora, se ele, a princípio, optar por fiscalizar e cobrar, aí ele vai ficar com os outros 50%. Ou seja, 100% daquela arrecadação vai ficar com o município. Você entendeu? Só que tem a condição. A condição é de que o município não vai poder renunciar àquela arrecadação. A condição é que o município não vai poder reduzir o imposto. Por exemplo, um prefeito de uma cidade resolve ficar com um convênio administrativo e ele tem todas as terras da cidade. Ele fala assim, ó, a partir de hoje, todo o ITR na cidade vai ser isento. Ou seja, ele está se auto-privilegiando naquela situação. Então, essa situação também não é possível de acordo com a Constituição Federal. Tudo bem? Então, esses 3 temas aqui da Constituição são muito importantes. Mas para você conhecer um pouco mais, e a gente sempre está preocupado em você conhecer um pouco mais, vá lá no artigo 184 da Constituição Federal, que ele vai falar sobre importantes situações sobre a terra rural. Então, no artigo 184, ele diz assim, ó, compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, imóveis rurais que não estejam cumprindo sua função social. E aí começa a informação sobre a função social da propriedade. Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Então veja, quantas informações interessantes nós temos aqui, né? Quer dizer, a desapropriação por interesse para fins de reforma agrária é para o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então a função social da propriedade, o rural, é muito importante. É através dessa função social da propriedade rural que, inclusive, você vai ter alíquotas maiores ou menores do nosso ITR. Mas até um determinado imóvel rural poderá ser desapropriado por interesse social, justamente por estar descumprindo, né, sua função social. Né? E aí ele fala, como a princípio você vai ter uma desapropriação, você tem justa e prévia indenização. Só que ao invés de ser em dinheiro, você vai receber títulos da dívida agrária, ou seja, você vai entrar numa fila para receber. Com cláusula de preservação do valor real, mas você está perdendo a sua terra rural. Resgatáveis no prazo de até 20 anos, você está perdendo a sua terra, a partir do 2º ano de sua emissão, cuja utilização será definida em lei. As benfeitorias que foram feitas no imóvel, úteis e necessárias, não serão indenizadas por títulos da dívida agrária, né? Mas sim indenizadas em dinheiro. Então, se houver alguma benfeitoria que foi feita sobre aquela terra rural, então se foi feita uma casa, uma fazenda, se a princípio foi feita por exemplo, um pesqueiro no local, então essas benfeitorias que foram feitas serão indenizadas em dinheiro. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Então, o próprio decreto que declarou o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária já autoriza a própria União a propor a desapropriação. Desapropriação é sempre você mexer no vespeiro, né? Porque efetivamente você está tirando a propriedade de uma determinada pessoa e o direito de propriedade é garantia constitucional. Por isso que exige prévia indenização, né? Por isso que ele fala aqui, né, de que é prévia e justa indenização. Só que a justa indenização aqui não é em dinheiro, é em títulos da dívida agrária. Cabe a uma lei complementar estabelecer procedimentos contraditórios, especial, rito sumário para esse processo de desapropriação. Então, o processo judicial de desapropriação tem lei complementar regulando. O orçamento, então, vai fixar anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária em exercício. E aí tem um parágrafo que é muito lembrado em prova, que é justamente aquele que fala de uma isenção, mas na realidade não é isenção, porque está na Constituição Federal. São imunes, estaria melhor falado dessa forma, de impostos federais, estaduais e municipais às operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, o fato gerador aqui seria a transmissão de imóveis para fins de reforma agrária, e aí, se fosse por doação, ITCD estadual,
ou se fosse por transmissão onerosa, o ITBI municipal, ainda assim são imunes se forem desapropriados para fins de reforma agrária. Então, existe uma imunidade nos impostos no Brasil sobre a transferência dessas terras aqui no Brasil. Tudo bem? Então, esse também é outra informação interessante aqui que a gente tem. Agora, tem alguns imóveis que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. São eles, e eu fiz questão de manter essa parte aqui para a gente começar aqui a nossa aula de TR, justamente para você aumentar um pouquinho o seu conhecimento. O que não pode ser desapropriado para fins de reforma agrária? Uma pequena propriedade rural, uma média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outro. Então, de novo, a pequena propriedade agrária tem aqui um tratamento específico de que ela não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. E é interessante que a mesma pequena propriedade, lá no caso, lá na Constituição Federal, ela é citada, de acordo com a lei federal, ela é citada como aquela que não vai sofrer a tributação do ITR. Então, nós temos uma imunidade, nós temos a impossibilidade, vamos fazer assim, né? Vamos falar dessa forma. É impossível a desapropriação para fins de reforma agrária dessa terra. E também é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária aquela terra que for produtiva. A propriedade que é produtiva não pode sofrer reforma agrária. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Então, o artigo 185 ele acaba sendo interessante porque aí você sabe que não é qualquer terra no Brasil que pode sofrer aí situações quanto a reforma agrária ou quanto à desapropriação. Tá bom? Bom, e a função social da propriedade rural? Aonde que está previsto isso? No artigo 186 da Constituição. Então, ele já dá uma linha aqui geral para nós. A função social de uma propriedade rural é cumprida quando essa propriedade atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado da terra. Então, a terra, ela sofre um aproveitamento racional, adequado. Então, você vai lá numa fazenda, por exemplo, que é extremamente produtiva, então tem uma área de pasto, tem uma área então tem a área da pecuária, tem a área da agricultura, tem uma área que está em descanso, então é um aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis na terra. Preservação do meio ambiente. Então, não é somente explorar a terra, mas também preservar o meio ambiente. Tem uma área lá, por exemplo, que está protegida, né? Uma área de preservação do meio ambiente. Então, também é uma situação de uma utilização adequada. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Então, às vezes, você vai aí e você vê o pessoal do Ministério do Trabalho fiscalizando determinadas áreas rurais onde o trabalho é escravo. Então, você vê um negócio daquele. Opa, essa propriedade rural não está cumprindo a sua função social. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e também dos trabalhadores. Então, nesse primeiro tópico que a gente está falando aqui, né, o ITR na Constituição Federal, eu estou trazendo as informações que eu considero mais relevantes a respeito da propriedade territorial rural, do que é a desapropriação, do que é a desapropriação para fins de interesse social, para a reforma agrária, do que é a situação relacionada ao que nós chamamos aí a progressividade de alíquotas para a pequena gleba rural, né? Então, tudo isso aí dá uma entrada para a gente poder entender o que está mais, né? O que está na Magna Carta, na Carta Maior que regula o ITR na Constituição Federal. É claro que isso é o começo, né? Então, é o começo da nossa história. Na próxima aula, a gente vai trazer já as informações que são mais importantes a respeito do ITR. Então, a gente já vai trazer um resumo interessante, que é justamente faturador, base de cálculo, alíquota, contribuintes, responsáveis tributários. A gente vai conhecer um pouco mais a respeito do nosso imposto sobre a propriedade territorial rural. Tá bom, pessoal? Com isso, encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e vamos detonar, vamos para cima! Até a próxima!